Afinal de contas, o que é uma religião? Essa questão é fundamental para que eu possa responder aquela pergunta do primeiro vídeo, certo? E também, como terceiro vídeo da série, estou levantando essa questão para que você pense junto comigo, tá? É uma questão muito polêmica, né? Infelizmente gera muita polêmica. De forma ainda genérica, o que é possível de se encontrar das pessoas dizendo da religião, certo? De religiosidade. Não estou falando do catolicismo propriamente, nem de nenhuma outra específica. Estou falando do fenômeno amplo, religião, certo? Então, geralmente, se trata como forma de culto, certo? Ao sobrenatural. Um grupo de pessoas que se reúne para prestar um culto a alguma divindade, a algo sobrenatural, certo? Então, uma conexão com o divino, certo? Uma conexão com o sagrado, uma conexão com Deus, tá? Ou até, sei lá, um conjunto de normas, né? Também é tratado assim, um conjunto de normas, de regras, onde um determinado grupo precisa seguir aquele script, né? Se comportar de uma forma específica porque pertence a tal religião, né? Então tem regras e normas a serem seguidos, tem um conjunto de crenças que acompanham, certo? Práticas religiosas, geralmente, né, é por aí, certo? É por aí. Então todo tipo de coisa, todo tipo de sei lá o que tenha essas características é conhecida como religião, certo? É denominada como religião. Mas de forma sistemática, de forma um pouco mais sistemática, o que a gente pode encontrar de alguns autores, certo? De alguns autores do que é religião. É algo disso, certo? Mas que tenha uma tradição de séculos, certo? Então, uma tradição de séculos, o que seria uma religião que tenha essas características gerais e que tenha também uma tradição de séculos. Seriam religiões como o cristianismo, o judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, zoroastrismo, né, etc, etc. Já reduziu, né, já funilou algumas coisas, certo? Então, tradições que tenham todas essas características que eu falei, né, de grupo, de pessoas, de culto ao divino, de normas, de crenças, etc., mas que não tem uma tradição de séculos, para alguns estudiosos, para alguns autores, não é considerada ainda uma religião, certo? E ainda tem uma diferença entre religião e seita de forma genérica, tá, pessoal? Ainda não é, um alerta aqui, esse vídeo ainda não é conteúdo propriamente do que eu pretendo trazer, certo? A partir do próximo vídeo, o quarto vídeo, aí sim, já vou entrar no conteúdo das minhas reflexões, certo? Esses 3 vídeos introdutórios são apenas levantamento de questões, de questionamentos. Então, beleza. De forma geral, genérica, qual é basicamente a diferença entre religião e seita? Porque seita, né, principalmente no mundo cristão, essa palavra já tem uma conotação pejorativa, certo? Quando a gente fala seita tal, já remete a algo diabólico, satânico, tá? Mas de forma genérica, seita é como se fosse, tá, uma religião pequena, uma religião que ainda não tem uma regulamentação, ainda não tem, sei lá, um certo número de pessoas, uma popularidade, né, gigantesca e nenhuma tradição de séculos, tá? E religião é uma seita que cresceu a tal ponto. Tanto que o próprio cristianismo já foi tratado como seita no seu começo, no seu início, certo? Lá com os apóstolos, os primeiros mártires. Até que, né, tem a polêmica de Constantino, em que Constantino permitiu que os cristãos pudessem prestar culto publicamente sem que fossem perseguidos e mortos. E aí tem gente que diz que foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Enfim, né, essa questão histórica também gera muita polêmica. Afunilando ainda mais, alguns autores dizem que religião são apenas aquelas que têm origem abraâmica, porque Abraão recebeu uma revelação. E as outras religiões, elas não têm uma revelação, mas apenas um esforço humano para tocar o divino, certo? Um movimento de baixo para cima.
enquanto que as religiões abraâmicas, de origem abraâmica, receberam a revelação de cima para baixo, tá? Deus falou com Abraão. E aí daquela vertente saiu o judaísmo, né? O islamismo e o cristianismo, posteriormente. Então, alguns autores consideram apenas essas três como sendo, de fato, religiões. As outras faltam um elemento, certo? Enfim, aqui são opiniões divergentes de estudiosos, de antropólogos, né? De estudiosos da ciência e da religião, etc. Mas, e então? A gente precisa, para concordar ou discordar desses caras, a gente precisa de uma definição de religião. A gente precisa entender o que é de fato uma religião, para depois sair enquadrando, né? Fulano, cicrano, ou a cultura A, a cultura B, como religião ou não, certo? Como seita ou não. Então, precisamos sim de uma definição de religião. E foi isso que eu fiquei pensando, né, já nos últimos meses. Porque assim, toda essa reflexão que eu quero trazer aqui sobre a natureza e a essência da religião, ela tem crescido ao longo de 3 anos, certo? Já falei isso aqui para vocês. Mas eu só pensei, né, de que era preciso ter uma definição de religião para que tudo isso fizesse sentido já nos últimos meses. Foi no final, quando eu já tinha ali encadeado uma série de pensamentos, uma série de argumentos acerca dessa natureza e essência, né? E aí só por último que eu me preocupei em pensar numa definição de religião. E pensei realmente, né? Pensei, me esforcei, e aí eu vi um vídeo do professor Olavo de Carvalho, não me recordo mais qual foi a aula, não sei mais. Não sei nem se foi numa aula que eu ouvi do COF mesmo, ou se foi num vídeo de corte que tem no YouTube. Mas ele falou assim, acho que foi numa aula mesmo, Ele falando assim, o tempo de esforço que você leva para construir uma opinião é o tempo que as pessoas merecem dar para essa opinião. Então, se você exige que as pessoas te deem a atenção para uma opinião que você pensou em 2 minutos, você merece 2 minutos de atenção. Não é? Então a pessoa escuta aquilo, entra por um ouvido, sai pelo outro e acabou. E eu fiquei pensando naquilo. Né? Fiquei pensando nisso, eu falei, realmente, né? Não faz sentido nenhum eu pensar numa coisa e achar que aquilo, pronto, é a salvação da humanidade. Né? É até interessante, eu assisti recentemente ao filme Éden, né? Tá, é ruim, o filme é ruim. Né? E aí tem lá o filósofo, né, que quer salvar a humanidade, né? Passou 4 anos ali naquele negócio, mas quando ele é confrontado, né, pelo instinto de sobrevivência, ele joga tudo fora, pega a máquina de datilografar, joga no chão, atira nela. Acabou a opinião do cara. Então fiquei pensando nessas coisas. Então eu vou descobrir uma definição de religião aqui, pronto. É essa a definição máxima, que agora não existe outro pensamento que seja melhor que o meu. Pelo amor de Deus, gente, né? Não faz sentido nenhum. E eu fiquei confrontando essa definição que eu estava tentando construir, certo? Para que saísse algo sólido, algo sério. E, claro, não tem muito tempo essa definição. Não venceu a barreira do tempo, né? Não confrontei com todos os autores possíveis, né? Não. Eu tenho estudado e tenho tentado concatenar ali uma solidez, elementos que mostrem que realmente essa definição é uma definição coerente, tá? Mas é algo em construção, certo? Não é definitivo. Se fosse definitivo, eu faria um curso sobre a natureza e a essência da religião, ou escreveria um livro, qualquer coisa do tipo. Não, estou aqui trazendo reflexões para que eu pense melhor falando e para que vocês também me ajudem nessa reflexão, certo? Quem tiver estudos para complementar, né, vai ser muito interessante. Enfim, né? Então, o que faz desse catolicismo, com uma pluralidade de espiritualidades e uma divergência de grupos, uma religião? O que faz desse catolicismo uma religião? Certo? O que faz da sua, se você não é católico, você está assistindo, você tem uma outra religião, o que faz da sua religião uma religião de fato? Certo? Vamos pensar nisso aqui. Vamos tentar pensar nisso. Então, o que é uma religião? Eu termino esse vídeo do jeito que eu comecei, certo? É preciso que haja uma definição de religião. E a palavra religião,
ela significa religar, né? Religio, religare, religar. Só que isso é muito fraco, é muito pouco. Dizer que religião é apenas aquilo que religa o homem com o transcendente, com o sagrado, a gente volta para a estaca zero, para aquela definição geral e genérica. Não é? Não existe uma solidez simplesmente, pura e simplesmente no significado da palavra, certo? É necessário que haja uma definição real, concreta, que possa classificar as espiritualidades como religião ou não. E sem neura, gente, sem neura, sem loucura, é uma reflexão filosófica, né? Não é uma reflexão ideológica, certo? Porque ideologicamente falando, a gente pode chamar qualquer coisa de religião porque está dentro da lei e aí não pode, né, ser anti-ecumênico, não. Mas é necessário que haja uma reflexão filosófica acerca do termo, tá? Uma reflexão filosófica. Se deve haver uma reflexão filosófica acerca da religião, essa reflexão filosófica vai trazer luz para todas as espiritualidades que a gente vê por aí e a gente vai conseguir enquadrá-las no molde dessa definição ou não, pronto, acabou. Mas isso não significa que um dos fundamentos de uma das religiões ela vai se abrir para todas as outras. Porque, por exemplo, a questão da salvação do cristianismo, ela é algo totalmente diferente daquilo que, sei lá, um budista pensa, né, do que ele vai encontrar depois da morte, né, do que um muçulmano pensa. Né, são coisas totalmente diferentes. Não significa que aquilo que está dado, aquilo que foi prometido por um líder religioso chamado Jesus Cristo, né, não quer dizer que aquilo que ele prometeu, que ele falou, certo, que ele vai fazer, aquilo que os que seguem Jesus Cristo, os cristãos acreditam, vai atingir, vai alcançar as outras formas de pensamento. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Né? Não é isso. Da mesma forma que eu não posso dizer que aquilo que um budista acredita vai tocar todo mundo. Né? Pelo amor de Deus, gente, não faz sentido nenhum um negócio desse. Né? Mas faz sentido se a gente pensa se aquela espiritualidade X tem as características dessa definição de religião e ela pode ser chamada de religião. Certo? Então, ser uma religião é diferente de receber as promessas daquele fundador de religião, certo? De Jesus Cristo, vamos dizer assim, tá? Porque eu sou católico, não dá para falar de forma genérica sempre, né? Então não dá para dizer, né? Aquilo que Jesus Cristo prometeu vai tocar todo mundo, não vai. Ponto. Mas isso aqui é uma religião ou não, a gente vai ver ao longo desses vídeos, tá bom? Então espero de coração mesmo que a gente possa refletir sobre esse tema polêmico e um porco espinho, né? De forma dócil, de forma tranquila, de forma madura, tá? De forma madura, tá certo? Então no próximo vídeo eu já quero trazer de fato essa definição de religião e a estrutura, o esquema dos vídeos que se seguirão, tá certo? Então, espero vocês.